Bom bom dia para todo mundo. Estou eu aqui de novo, né, para falar um pouquinho do dia de hoje, solstício de verão aqui para nós no hemisfério sul, né, e solstício de inverno para o hemisfério norte, né, que representa aí a entrada do verão e a entrada do inverno, né? O dia mais longo, né, de luz e a noite mais longa, né? E hoje aqui, né, dia 21/12, a gente finalizando, né, esse ano, oxe, o ano, né? E eu adoro esses números assim, né, que é 21 e 12, né? São todos os mesmos números, resultado final é sempre igual, né? Quando são os mesmos números, 21 é 3, 12 é 3, né? Mas há aí uma informações diferentes, né? Para que se tenha uma leitura aí, né, do significado aí de cada informação, né? O 3, né, que seria aí o resultado final, que é o resultado final tanto do dia 21 quanto do dia 12, do número 21 e 20 e número 12. O 3 fala de comunicação, fala de criação, ideias, alegria, leveza, pede essa coisa mais do social, sabe? Os amigos, que a gente fala que é o amor de amigos, né? Ou seja, fala de amor casal e tal, e o nome, o amor universal, né? Aquele que ele, ele não questiona, não tem preconceito, não tem nada para ele, tudo é, né? O 3 é muito essa energia social, né? Mais alegria, brilho nos olhos, né? Saber expressar, saber comunicar, né? Principalmente entender que, como é a energia criadora, a gente tem que, gestadora, né? A gente tem que saber como expressar, porque tudo que a gente expressa, a tendência é criar, né? Então a gente tem que escolher sempre a melhor forma de expressar para poder manifestar aquilo que a gente realmente quer nessa vida, né? Para que a nossa fala se torne verbo, mas tem que ser um verbo consciente, né? E interessante que hoje, 21 mais 12 dá 33, né? Que é consciência crística, né? Que representa? Eu sei que tem muita gente aí que fala da energia contrária, né, do 33 como sendo dos grau 33 de maçonaria e etc. Mas representa, uma vez lendo o livro do Urtak, As Chaves de Enoque, lá no capítulo 3 que fala da biomedicina, fala o seguinte, que, por exemplo, o nosso DNA tem 64 combinações, né, dos aminoácidos e tal. E quando você consegue curar ou transubstanciar, não sei, né, a metade, quando você consegue fazer metade do caminho mais um, você então transubstancia o seu corpo como inteiro. E fala que foi exatamente isso que Yeshua fez, né? Que ele, a marca 33 que é a dita que ele, né, morreu, né,
É exatamente 64, metade é 32, mais um, 33, né? Então, aí ele conseguiu fazer todo o processo de conversão, né, e cura profunda do corpo. Então, é interessante, por isso a gente fala muito aí da consciência crística, é a hora que você, então, consegue, como um todo, entender, né, o processo. Então, hoje, o potencial energético desse dia é exatamente esse, o que pede consciência. Consciência, né? Primeiro, consciência para a gente chegar nesse ser cristalino que todos nós somos, mas com tanto véu, com tanta mentira e manipulação que foi colocado sobre a humanidade, a gente perdeu muito o contato interno. E como eu sempre falo isso, uma forma de tirar a gente de dentro é distração, né? Então, do lado de fora é uma infinidade de distrações para que a gente não acesse, né, a nossa própria frequência, quem a gente é e fazer a conexão direta, né, o termo religare, né, que a religião vem desse termo é exatamente isso, você se religar novamente à sua fonte, não por intermediários, né? É muito fácil a gente colocar intermediário nessa história e não assumir a responsabilidade que a gente precisa ter, né, para acessar o interno e a gente fazer a conexão necessária, né? Então, hoje pede isso, né? A gente olhar o 33 no fundo é um 6. O 6 pede o quê? Responsabilidade em nas nossas escolhas e falar de forma amorosa para que leve tudo para o espaço de equilíbrio, de amor, de harmonia e de paz. Nem sempre é fácil, né, gente? Principalmente por todo o cenário que a gente está vivendo, mundialmente falando, né? Então, nós temos que sair das distrações, voltar para o nosso eixo para que a gente possa, né? Esse ano mostrou isso com muita intensidade, né? O que que vale realmente a pena levar para frente, né? Porque foi um ano 9, ano de finalização. Nós estamos já chegando no final do final. Ah, Deus do céu. Né? A gente está no final do final, né? E temos que ter muita, Nossa Senhora, né? Sabedoria para poder lidar com tudo isso aqui, né? Para a gente ter um novo início, que vai ser o próximo ano dentro do calendário gregoriano, né? A gente vai ter um ano 10 que é um, quer dizer, um novo início, mas sabendo que o 10 não é o 1, né? Ele já, o um, ele já fez uma caminhada, tem bagagem, tem ali, né? Já informação dentro dele e ele precisa entender que a vida gira, que não é permanente, né? É exatamente fala da impermanência, né? De tudo, do todo o movimento que é necessário para a vida caminhar. Mas é um novo início. Então a gente tem que trazer em nós essa outra consciência que hoje aqui, por exemplo, pede, né? Consciência crística. O 21 e o 12, né? O mês 12 que também dava 3, que dá 3, né? Quem está regendo o número, né? Porque o número composto são dois, um está na frente e o outro é aquele que suporta, é aquele que ajuda, que está ali, né? Mediando ali. Então, no mês 12, quem está na frente é o um,
é a energia do masculino, é a energia de concretizar, de fazer, de abrir caminho, de mostrando que você tem que ser independente, você tem que ver seu potencial para ir. E o dois está do lado, assessorando, trazendo mais flexibilidade para esse um ser tão. Porque o um pode ser rígido, inflexível, não se dobrar, né? Então, o dois está ali tentando trazer uma mais maleabilidade para esse um, né? Pedindo ele sabedoria, né? Nesse abrir o caminho, nesse caminhar aí, né? Para que esse três, ao criar, ao verbalizar, ele traga dentro dele um pouco mais de suavidade. O 21. O 21, quem está na frente é o 2, né? E a gente fala que é o número da iniciação ou do iniciado, né? Ele também dá 3 no final, mas quem está na frente é o 2, que pede o quê? Sabedoria. A coisa mais importante ao falar é a sabedoria, para não ter a intertextualidade, não sei se é assim que fala, mas, né? Você ter sabedoria, não permitir que as emoções, né? Você está no comando, você saber escutar, ouvir as suas, ou sentir a tua intuição, né? E ter sabedoria. E o um vai estar, ao contrário do 12, fazendo então suporte. Então, ele, com toda a sabedoria que ele está ali, né, vendo, ele então vai começar a caminhar, prestando mais atenção no potencial dele. Ele chegou lá dentro do tarô, são duas cartas, o 12 é o de pendurado, o 21 é aquele que chegou lá, ele fez, ele vai passar pela mandorla, né? Ele conseguiu, ele escutou o chamado e ele foi. Ele vai atravessar, né? Ele passou, conseguiu fazer e completar o processo iniciático dele. Então, são duas informações, né? Esse mês como um todo, porque ainda não acabou, pede sempre, quando se é o dependurado, olhe por outro, esqueci minha água lá dentro, olhe por outros ângulos, né? Enxergue a vida, não seja tão, né? Tendo cuidado, porque o um, se ele não tem ação, ele se torna dependente, ele não dá um passo. Então, ele tem que, sabe assim, ele precisa olhar por outros ângulos, enxergar a vida por outros ângulos. Já o 21, que é o mundo, né? Já olhar, quer dizer, eu consegui chegar lá. E é interessante que a expressão o mundo dá 33, que é a soma de hoje aqui. A própria expressão o mundo é 33, né? Então, para eu chegar lá, demanda em mim a consciência crítica. Já o dependurado dá 58, que dá 13, que dá 4. Quer dizer, eu preciso, o dependurado fala assim, nossa, eu tenho que estar segura, eu preciso não ter medo, eu preciso estar com os pés no chão, me sentir enraizado para eu conseguir fazer as transformações profundas que demanda dentro desse processo todo, né? Porque o 13 é logo a carta seguinte, né? Ele tem que passar pela morte, né? Que é a carta seguinte, que no tarô de Marcelo não é a morte, né? É a carta sem nome, mas é aquele esqueleto com a foice na mão, né? E que corta o que, né? A gente precisa morrer
para poder voar, né? A gente precisa morrer para poder se libertar de uma série de coisas, de pesos. Então, o dependurado, ele precisa olhar por outros ângulos. Ele precisa fazer conexões, ele precisa se experienciar sem medo, para abrir as asas sem medo, né? E saber tomar decisão na vida dele, para ele poder estar na presença. Então, são muitas demandas, né, que o dependurado pede, né? E o eremita, que a gente transitou durante esse ano inteiro, né, que é o 9 dentro dos números mestres, dos números simples, é o mestre, é o primeiro mestre, né, que é aquele que fez, né, uma trilha já, tem bagagem, e a hora que ele olha para trás e fala assim, eu não preciso carregar isso tudo. Mas o 9 tem um poder, vamos dizer assim, né? Que ele empurra, ele faz crescer. Eu falo que é fermento de bolo, né? Porque todo número somado ao 9 é o número um oitavo acima. O 9 tem essa capacidade de empurrar. É o professor. Ele quer que o aluno cresça, né? Se experienciando, sempre cada vez com mais, né? Informações dentro dele que ele vai agregando até ele conseguir depurar. Mas o 9 ele fala, abre mão, é faxina, né? E a gente viu esse ano, né? Eita, ô ano, né? E a palavra, a expressão o eremita dá 29 que dá 11, né? O 29 pode, muitas vezes, se não está em equilíbrio e dentro da sua perfeição, ser aquela expressão muito amigo, né? Aquele que se faz de amigo, mas puxa o seu tapete. Ai, o que que a gente viu esse ano, né? Em muitos níveis, né? Mas o 11, que é um número mestre, e para a gente vibrar um número mestre, a gente tem que estar no equilíbrio, porque é assim, quanto mais luz, mais sombra, né? Quanto mais alta, maior é a queda, não é assim que a gente, né? Não são as expressões aí. O 11, ele é o número da diplomacia, é o número do político, é o número, no fundo, é um 2, né? Que pode utilizar das emoções para um grande jogo de manipulação, né? Em vez do uso correto que seria da sabedoria e de toda a bagagem carregada internamente para abrir os portais, porque pede exatamente isso quando estamos no equilíbrio, abrir os portais. E eu já cansei de falar aqui, os primeiros portais a serem abertos é interno, é dentro, né? A parceria, o 2 lá no resultado final, a parceria que eu tenho que fazer é com o outro. Também, mas em primeiro lugar é comigo. Porque se eu não fizer uma parceria comigo e estiver firme comigo mesma, eu sou manipulada. Ou manipulo, que é pior, né? Não sei, aliás, o que que é pior, né? A gente se colocar com um papel de vítima e, enfim, né? Então, o eremita pediu esse ano inteiro, abra mão, solta, fica com o que é essencial. Faça uma conexão interna com você. Realinhe. Fortaleça dentro. Abra os seus portais. E agora, hoje, pede portal. Conexão. Vai vir aí o novo, o ano 10. A roda gira, né? A roda, né? Que gira. Hora você está lá em cima, hora você está lá embaixo. Se você não tiver no eixo, no equilíbrio, né?
Como o ano é 9 e a soma de dia e mês aqui dá 6, o, o que pede para, como tarefa do dia de hoje, é 6 também como resultado final, né? Então eu preciso estar dentro de harmonia, trazer o belo para dentro de mim. Não é o belo superficial, não, entende? É trazer, mas com muita responsabilidade, sabendo escolher o que eu quero. É importante, dentro de uma equação que eu faço, ponto de apoio hoje dá 49, que se eu somar dá 13, que dá 4. Quer dizer, eu preciso me sentir segura para essa transformação acontecer. Eu preciso, sabe? E a soma total dessa equação vai dar 91, que dá 10, que dá 1. Quer dizer, já está indicando hoje o novo ano aí que a gente vai nascer e da importância ao 9 na frente de largar tudo para esse começo, mas com liderança, com toda a bagagem que você percorreu e entendimento que se fez interno, esse começo aí é ser um começo com, né, com mais consciência e com toda a consciência do seu potencial para, para. Então, eu considero hoje um baita de frequência aí, né, que demanda bastante consciência de todos nós, né? O ano inteiro já pediu isso, mas hoje pede mais, né? Para que a gente de fato consiga trazer paz e harmonia, né? Não só internamente, mas nessa terra que está precisando demais, 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 né? De harmonia. Nós aqui, né, no hemisfério sul, é solstício de verão, a soma dá 67, que dá 13, que dá 4. Quer dizer, olha aí o dia de hoje aqui, né? Então, a gente precisa transformar, sabe? Precisa saber fazer escolhas, né? E confiar, né? Olhar, pesquisar, ter consciência das informações todas, né? Para poder nos sentir seguros com uma outra base, com uma outra sustentação aí. Já, pô, ainda mais que verão é oba-oba, vai todo mundo, é para fora, vai para fora, vai para fora. Então, preste bastante atenção, né, nessa transformação aí. Já do inverno, né, o solstício de inverno, vai dar 74, que dá 11, né, que demanda o que aí? Força, conexão interna. O 7 está na frente, introspecção, mergulho interno, para poder achar essa segurança também, né? A estabilidade e tudo mais, mas eu preciso mergulhar internamente, buscar as respostas dentro, né? Então é interessante, gente. Vamos prestar atenção aí na nossa caminhada e ver como que a gente vai, né? Levar aí, precisamos fazer mudanças, mas não é a mudança que a gente quer para que a gente consiga ver a mudança no externo, nós precisamos fazer mudança interna. Isso é fundamental, tá bom? Então, um beijo enorme para todo mundo, né? Um bom Natal aí que já está aí na porta, né? Boas festas, com muita consciência, tá bom? Um beijo enorme para todo mundo e até a próxima.